Bom dia. Falando bom dia porque eu estou gravando esse vídeo às 9 horas e 15 minutos, tá? Eu não sei que hora que você vai assistir, tá? Mas eu estou dando bom dia para você. Tá? Vamos trabalhar aqui a Primeira Guerra Mundial, mas eu já fiz questão de começar diferente, tá? Eu citei o nome original chamado na época, Grande Guerra. Ninguém na época chamou essa a Primeira Guerra Mundial. Não. Na época a imprensa já batizou de a Grande Guerra. 21 anos depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, começa a Segunda. A Segunda foi chamada de Segunda Guerra e naturalmente os jornais, revistas, rádios, tá, batizaram posteriormente o conflito com o nome de Primeira Guerra Mundial. Nome esse que nós conhecemos mais, mas o conflito originalmente foi chamado de a Grande Guerra, né? Os veículos de imprensa até eram entusiastas, eram defensores do conflito. Seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Coitado deles, né? Erraram feio, né, nessa questão de guerra. Houve outros inúmeros conflitos depois, tá? Aqui eu falei um pouquinho sobre os nomes do conflito. Data de duração foram 4 anos, 14 a 18. Mas muita coisa aconteceu. Mas nós não vamos começar a falar da guerra. Aliás, nesse primeiro vídeo nem da guerra nós vamos falar. Nós vamos falar do clima antes da guerra. Primeiro, como é que estava a Europa antes de 1914? Principalmente a Europa, como é que estava? Gente, eles estavam tão bem, os europeus, franceses, ingleses, até os alemães, por que não? Que a época foi chamada de Belle Époque, ou Bela Época, né? Eles estavam entusiasmados. O século XX, as inovações tecnológicas, né? Por exemplo, professor, o carro automóvel. Outro, professor, avião. Outro, professor, telecomunicações, sistemas de esgoto. A sociedade parecia, por favor, nas cidades europeias, né? Esqueçam aí África, América Latina, cidades europeias. Parecia que eles estavam chegando num grau de civilização avançado. Então, a sociedade estava encantada com as inovações tecnológicas. Mas, politicamente, a coisa não estava muito tranquila, não. Havia um desequilíbrio na Europa. Eu coloquei aqui 2 países contra um, né? França e Inglaterra contra a Alemanha. Esses 2 países têm características, esses 3 países têm características em comum: ricos e industrializados. Esses 3 países têm características diferentes. França e Inglaterra formaram-se enquanto nação lá nos séculos da Idade Média, né? A unificação francesa, há um entendimento que foi ali durante o reinado de um senhor chamado Hugo Capeto, século VIII. A unificação inglesa, ela tem lá seus momentos, mas entende-se que foi no século XI, né? Ou seja, a França e a Inglaterra já são nações há pelo menos 8 séculos. E a Alemanha, professor? A Alemanha é uma nação há pelo menos só 60 anos. Olha, 8 séculos, 60 anos. Então, a Alemanha é uma nação jovem, recém-formada, tá? França e Inglaterra são nações mais antigas. Segunda diferença: França e Inglaterra, num acontecimento que até tem um vídeo meu no YouTube sobre o imperialismo, na Conferência de Berlim, França e Inglaterra ficaram com os melhores territórios da África e da Ásia para explorar. A Alemanha ficou, vamos dizer assim, com o resto dessa partilha. E lembrando que os territórios africanos, eles são essenciais para esses países industrializados. Desses territórios da África, eles tiravam matéria-prima e combustível, e nesses territórios da África, eles devolviam seus produtos industrializados para que a população local fosse obrigada a comprar. Ou seja, eles precisavam desses espaços.
e a Alemanha tem poucos territórios, e assim, além de poucos, os mais, digamos, indesejados. Os territórios mais desejados ficaram com França e Inglaterra. Se você procurar no Google, né, o mapa colonial da África, você vai ver que há enormes territórios franceses e ingleses e pouquíssimos territórios alemães na África, tá? Dá para ver aqui que o problema dos europeus ele é resolvido fora da Europa, né? Não é na Europa o problema. Ali as fronteiras estão mais ou menos definidas, né? A Inglaterra mesmo não tem problema de fronteira, né? Até porque é uma ilha no norte da França. França e Alemanha, por favor, nesse momento, tá? Há algumas rusgas ali de uma guerra, de dois conflitos anteriores, né? O Napoleão e a Guerra Franco-Prussiana, quando o Napoleão invade a Alemanha, e a Franco-Prussiana, bem posterior, é quando a Alemanha invade a França. Mas esses problemas parecem que estão resolvidos, e a história tem esse perigo, né? O parecer, olha, parece que está tranquilo, né? Só para dar uma ideia, a época era Bela Época, Belle Époque, né? Para nós que falamos português, é Bela Época. Imagina você viver numa época chamada Bela Época. Isso tudo vai cair para o chão, tá? Com a guerra. Deixa eu trocar de lado aqui. Então, né, digamos assim, um conceito que é a paz armada, né? Deixa eu explicar para vocês. Nesse momento aqui, a indústria está bombando, está construindo de tudo. Vocês acham que armamento ia ficar de fora desse conceito? Claro que não. Então, assim, as nações vão se armando, comprando armas, e eles garantiam que essas armas eram para manter a paz, né? Se você é um pouquinho observador, dá para ver que isso vai gerar uma confusão muito grande, né? E aqui é o reforço daquilo que eu disse aqui, o choque imperialista. As nações, né, essas três aqui, elas vão entrar em choque por ideias, por opiniões, por interesses contrários, né? E contrários aonde, professor? Fora do seu território. Claro que esse fora do seu território é em territórios aonde eles tinham grandes interesses, né? Por exemplo, os Balcãs, né? Região dos Balcãs, deixa eu tentar explicar sem mapa, né? Qualquer coisa eu colo mapas na aula para vocês, tá? Região dos Balcãs. Ó, região dos Balcãs, o que está acontecendo? Você vai ter os interesses ali, em especial da Alemanha, se chocando com o da Rússia. Próxima aula eu vou falar da Rússia, tá? Eu não falei aqui porque eu estou numa Europa mais ocidental, mas a Rússia tem uma enorme influência nesse conflito e no segundo conflito também. Mas esses Balcãs, que é uma região onde mais ou menos hoje está Grécia, Macedônia, Sérvia, Croácia, ali é um palco de disputa entre alemães e russos. Quem tinha mais influência ali? O Marrocos, né? Um território no continente africano que fica muito próximo da Europa, em especial da Espanha, né? Aqui no sul da Marrocos, aqui no norte da Europa. Esse pedacinho aqui de água chama-se Estreito de Gibraltar, no mar Mediterrâneo, né? Os ingleses tomaram ali o Marrocos. Dá para ver que o Marrocos tem uma posição geográfica bem interessante. E outra coisa muito interessante, pouco falada, eu fiz questão que vocês tivessem essa informação, é a ferrovia Berlim-Bagdá. Os alemães, né, nação jovem, industrializada, os alemães decidiram construir uma ferrovia ligando Berlim, capital, a Bagdá, capital do Iraque. O problema é que essa ferrovia, ela atravessaria o famoso, né, Império Otomano. E o problema é que essa ferrovia, ela traria para a Alemanha
uma influência muito forte no Oriente Médio. E qual que é a situação do Oriente Médio? Até hoje, lá nos anos 1905, 1908, antes do conflito, tá? Antes, também é a mesma situação, fornecedores de petróleo. Então os ingleses ficaram, vamos dizer assim, ficaram estressados, ficaram pensativos. Poxa, essa nação aqui vai entrar lá no Império Otomano, vai ter uma ferrovia ligando a capital Berlim a uma cidade chamada Bagdá, muito importante, tá? Com muito petróleo. Pronto, gente. Né? A guerra já está com data, que nem eu vou até fazer uma polêmica aqui, né? Que nem aquele ex-ministro falou, o dia D a hora H. Né? A guerra está com o dia D e a hora H para começar. Né? Qual que foi o dia D e a hora H para começar? 1914, junho de 1914, verão europeu. Né? O senhor Francisco Ferdinando. Quem é esse Francisco Ferdinando? Vamos falar um pouquinho dele. Ele é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Né? A Áustria e a Hungria se juntam, formam uma única nação. E você vai ter o herdeiro. Esse herdeiro da Áustria-Hungria era um aliado ferrenho dos alemães. E ele vai visitar a Sérvia, né? Mais precisamente uma cidade chamada Sarajevo. Tem até uma música do YouTube, vou colocar para vocês ouvirem. Música do YouTube, né? Mi Sarajevo. Lá, esse senhor Francisco Ferdinando parece uma história do Chaves, isso aí. Né? Chaves ali com o Kiko e a Chiquinha. Ele é assassinado. Quando eu estou falando que parece uma historinha do Chaves e da Chiquinha, não é sério. Porque ele ia ser assassinado, a espionagem descobriu, ele não deu ouvido à espionagem, o carro estragou. Aí o motorista pegou uma rua que estava sentado num bar, um jovem que tinha tentado pegar ele em outra rua. Gente, parece historinha de Chaves mesmo. Mas esse jovem, né, o Cravídio, dá um tiro no herdeiro, no senhor chamado Francisco Ferdinando, e na sua esposa. Morrem os dois. Esse é o dia D e a hora H. Aqui a guerra começa. Né? Alemanha, Império Russo, Inglaterra, França, sabem que isso aí foi o estupim da guerra. Agora o conflito vai começar. Essa primeira aulinha, o professor quis falar com vocês um pouco sobre a gênese do conflito. Começo. Né? Como que esse conflito foi, vamos dizer, gerado. Né? Quais são os participantes? É claro, professor, é claro, vocês vão perguntar, professor, a guerra é mundial, só esses 3 países? Não. Próxima aula eu vou falar do ano, desculpa, próxima aula eu vou falar do ano chamado do ano de 1917. Inclusive tem um filme muito bom, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Muito bom esse filme, 1917. Mas esses 3 países começam o conflito. Depois vem a Rússia, depois vem os Estados Unidos. Tá? Então o Brasil entrou nesse conflito aqui. Né? É muito falado da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil participou também. Tá? Deixa eu pôr até pro lado de cá que o Brasil participou também desse lado aqui. Então, moçada, essa aqui é a primeira aulinha desse conflito chamado chamada Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial. A aula que vem nós vamos falar no próximo vídeo, desculpa, eu vou falar mais as fases do conflito, das novidades, tá? Eu vou colocar alguns vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial para vocês, tá? Eu vou postar essa aula e vou postar outras informações no Classroom para vocês, beleza? Ou no WhatsApp, desculpa. Moçada, ó, um abraço para vocês, um beijo no coração, cuidem-se, beleza? Fui!